Olá, eu sou André Castro, condutor de Consciências, e é um grande prazer estar aqui na sua companhia. Você está ouvindo o Caminhos da Consciência, um espaço semanal para refletirmos sobre escolhas, padrões, emoções e os movimentos invisíveis que moldam a nossa vida. Que satisfação imensa falar com você mais uma vez através do Caminhos da Consciência, nesse espaço maravilhoso que a Paranormal.plus ofereceu e que eu pude ter a oportunidade de aceitar e estar aqui conversando com você. Muito obrigado pela tua audiência, onde quer que você esteja, seja aqui no Brasil, seja no Japão. Vai saber se o Coit, meu amigo de infância, não está me ouvindo por aí. No Canadá, Estados Unidos, onde quer que seja, que o Criador te abençoe e que você esteja bem e que você esteja em paz. Hoje eu queria falar um pouquinho contigo sobre, mais uma vez, as maravilhas que o Theta Healing pode trazer para as nossas vidas. E eu estive conversando com uma amiga, que é uma cliente e amiga, que no ano passado estava buscando algumas respostas para várias questões dela, dentre algumas familiares. E depois, mais perto do final do ano, ela estava para dar à luz a pequena filha dela, sua segunda criança. E num certo momento ali daquele processo da gestação, ela acabou ouvindo algumas coisas da própria mãe, que trouxeram ali uma certa reflexão e um certo, vamos dizer assim, pé atrás com algumas decisões que ela tinha tomado em relação ao parto daquela criança. E então ela me chamou, ela me pediu um pouco de ajuda, pediu auxílio através do Theta Healing, e nós fizemos uma sessão ali que foi bem interessante, que foi bem bacana, e essa garota nasceu. Na semana passada a gente estava conversando sobre terapias, sobre a as pessoas que por vezes não elas querem a mudança, mas elas não querem passar pelo processo da mudança. Daquelas pessoas que buscam na terapia apenas uma forma mágica, por assim dizer, de transformar algo sem que ela precise se transformar. É como se eu quisesse emagrecer, simplesmente sem precisar fazer uma dieta, sem precisar me exercitar, sem deixar de consumir tudo aquilo que eu consumo. É como se eu quisesse ficar sóbrio e continuar bebendo. Isso não vai acontecer. Nós precisamos passar por algum tipo de processo, seja ele processo terapêutico, processo psicológico, independente de qual vertente você busca, mas há a necessidade, né, de se buscar a melhora. E naquele momento ali a gente tinha trocado, né, uma, uma conversa, uma ideia sobre alguns terapeutas que por vezes acabam sendo um tanto quanto, digamos assim, grosseiros, porque já entenderam que muitas pessoas querem apenas culpar o outro, mas não querem olhar para dentro de si o que causa aquelas dores. E no decorrer desta conversa, a Luana expôs um benefício que o Theta Healing trouxe para ela, e eu vou compartilhar com vocês agora. Nossa, eu pensei em você esses dias. Eu falei pro Alisson que mais pra frente eu vou ver se eu faço mais uma daquelas 4 sessões de Teta Healing que você tem, porque foi tão bom pra mim no ano passado, que eu acho que eu vou tornar um ritual anual pra mim. Vou ver se eu faço perto do meu aniversário. Eu mudei tanto, mas tanto, que eu acho que eu já falei pra você, né, que hoje eu vivo em estado de contentamento e graça. Tem meus perrengues, tem meus desafios, como qualquer ser humano comum, mas é uma sensação muito diferente. E aí o pessoal sempre pergunta assim, né? Nossa, você tá muito diferente, você é muito calma. Que não sei o que. Eu falo, ai, gente, Teta Healing, Teta Healing. Aí eu sempre passo o contato, né? Eu falo, faz, só faz. Não questiona, não fala nada, só faz. E então ali, naquela conversa, eu até comentei com ela, né, que por vezes a gente, nos nossos processos de autoconhecimento, a gente começa a entender de onde vêm alguns gatilhos que fazem com que a gente, por vezes, exploda, fale algumas coisas que não sejam muito adequadas,
que a gente tenha rompantes de raiva. E quando a gente entende de onde aquilo vem, como que aquilo funciona, ou por que que aquilo me incomoda dessa maneira, a gente começa a mudar as nossas atitudes e sempre que outras situações que anteriormente iriam nos tirar do sério acontecem, a gente consegue estar em um estado mais calmo, tranquilo, muito menos reativo, e nós temos atitudes diferentes. E por vezes as pessoas se espantam com a nossa atitude ou com o nosso comportamento naquele momento. Eu, por exemplo, já tive aquela velha história, né? Aquela velha crença limitante. Quem não te conhece que te compre. Porque eu já estive nesse lugar de ser 100% reativo, de não levar desaforo para casa, de tudo ter que colocar a minha opinião, de querer enfiar goela abaixo a minha opinião em relação ao assunto, e de maneiras um tanto quanto agressivas, melhor dizendo, bem agressivas, para que as pessoas, por vezes, sentissem um certo receio, eu posso acho que até utilizar a palavra medo, de discutir comigo. Então, através de uma agressividade muito presente, eu colocava a minha opinião, e minha opinião era o que tinha que ser levado em consideração. Era o que precisava ser tido como verdade. Verdade. E quando eu entendi de onde vinham todas essas raivas, essas necessidades de ser ouvido, eu comecei a entender um pouco melhor o meu mecanismo, e a partir de então as minhas atitudes ficaram mais calmas e mais tranquilas em relação a muitas coisas. Hoje eu já não sinto muito a necessidade de querer impor a minha opinião. Eu aprendi a respeitar o tempo do outro. E se o tempo do outro não está ao mesmo tempo que o meu, não tem problema nenhum se o outro continuar a jornada dele e eu continuar a minha. E foi nesse contexto que a Luana, então, fala isso. Fala isso. Exatamente, eu concordo 100% contigo, porque, querendo ou não, eu acho que quando a gente se conhece, a gente está fazendo isso exatamente para a gente poupar um pouco nós mesmos de tantos problemas, né? Pelo menos eu busquei o autoconhecimento porque eu não aguentava a raiva que eu tinha, a ansiedade que eu tinha, tudo me deixava pistola, inconformada, queria brigar, queria tretar e também queria jogar minha verdade em cima dos outros, né? E fui mudando. E hoje viver isso, né? Viver essa calma, viver a tranquilidade, mas saber também o que me tira do sério é exatamente isso que você falou, me traz paz, porque daí eu consigo voltar para o meu centro. E é isso que eu falo para as pessoas. Eu acho que quando você está no seu centro, você está presente, cara, pode estar caindo o mundo, você continua ali. Você vai sentir tristeza, raiva, o que seja, mas você vai estar ali presente, né? Observando aquilo. E a maior parte dessas transformações que a gente traz para as nossas vidas, elas estão literalmente atreladas aos nossos sistemas de crença. Entenda os sistemas de crença como tudo aquilo que você veio construindo como verdade na sua vida. E quando a gente fala sobre verdades, a gente também precisa entender que nem toda verdade ela é uma verdade. E nem toda verdade ela é imutável. Então, por um exemplo, eu posso ter entendido em algum momento da minha vida que, como eu disse para minha psicóloga na época que eu passava por atendimentos com ela, de que para mim uma verdade muito presente era de que eu sempre fui um poço de raiva. E aquilo era uma verdade tão profunda dentro de mim que eu não conseguia enxergar as coisas de uma outra maneira. E inclusive durante as sessões, a minha psicóloga dizia para mim: "Não, André, você não é um poço de raiva". E eu não conseguia concordar com aquilo. E para mim aquilo era uma verdade que nunca iria mudar. E quando a gente começa a entender como esses sistemas de crença, eles nos ajudam e eles
por vezes até mesmo nos prejudicando, eles nos ajudam, a gente começa a entender a vida como ela funciona. Por um exemplo, esta minha raiva que era tão colocada à vista de todo mundo, era tão exercida, ela me colocava no lugar onde eu era ouvido. Então, ela funcionava a meu favor. Mesmo que se eu fosse um rolo compressor passando em cima de todo mundo, colocando a minha verdade como única e absoluta, mas eu me fazia ouvir. Eu me fazia ouvir. E quando eu entendi que essa raiva que eu utilizava, ela me fazia ouvir, ser ouvido, perdão, eu podia então mudar as coisas e utilizar esta mesma energia da raiva para me conter e utilizar essa energia para me colocar ou para impor os meus limites ou para falar daquilo que eu preciso com mais calma, mas ainda com seriedade. Então a gente começa a trazer o sistema de crença que anteriormente nos prejudicava a trabalhar a nosso favor. E quando a gente fala sobre esses sistemas de crença, eles não estão só atrelados a uma raiva ou a um ressentimento ou uma força que já vem de dentro da gente que faz com que tudo que está ao nosso lado aconteça, mesmo que desmorone. Existem Existem outros sistemas de crenças que nos protegem, que nos levam por caminhos que às vezes a gente nem entende porque a gente está indo por lá. Por um exemplo, ainda nesta conversa com a Luana, ela me relatou sobre o processo do parto dessa bebê que ela teve. E eu vou compartilhar com você esse áudio dela, né, esse depoimento, por assim dizer, esse testemunho que ela deu sobre o sistema de crença de que todo parto ele tem que ser dolorido para a mulher, de que ele tem que ser sofrido e de que todas as mulheres precisam passar, né, como todo mundo diz, que nós homens não conhecemos a dor do parto. E ela traz um ponto de vista muito interessante que eu vou compartilhar contigo. Para você ter noção o quanto isso é estranho para as pessoas, eu só fiquei sabendo depois, mas no meu trabalho de parto, eu contratei 3 enfermeiras obstétricas e uma doula, né? E essas enfermeiras, elas são especializadas em parto domiciliar. E é aquilo, André, o que a gente já conhece. No Instagram, não, porque a gente tem que respeitar o tempo da gestante, o tempo do parto, o tempo é dela e do bebê, que não sei o que, aquelas coisas floreadas que a gente já conhece. Só que, quando chegou no meu trabalho de parto, eu tava muito calma. Eu só queria tomar sol, ficar sentada, descansar, porque na parte da manhã eu me movimentei muito, fiz muita coisa. E assim, as enfermeiras demoraram para crer que eu estava em trabalho de parto ativo. Aquela fase onde já tá com bastante dilatação, onde geralmente a mulher já tá gritando. Cara, elas esperavam que eu estivesse gritando. Tanto que elas falavam com a doula e não comigo. Tipo assim, ela não tá em trabalho de parto. Não é possível. Por que vocês me chamaram aqui? Não sei o quê. Eu acho que eu vou embora. Elas queriam ir embora, pra você ter noção. E eu só soube depois, né? Só que a doula, como ela já tem uma sensibilidade maior, tudo, ela percebeu que eu estava, e eu estava de fato, só que a expectativa, né, tipo, até essa ideia, pra você ter noção, eu senti muito prazer no meu trabalho de parto e no parto, né, embora eu senti dor também, mas senti muito contentamento. Tipo assim, baby blues no puerpério, me senti mal, eu não me senti bem. Então, a ideia de que a mulher no trabalho de parto tem que sentir dor, gritar, reclamar, é muito infundida na cabeça das pessoas. E elas estranharam muito o meu estado de calma. Tipo assim, até eu estranhei um pouco, mas eu sabia por quê, né? Então, para você ter noção de como é estranho para as pessoas uma pessoa estar bem. Cara, como isso é estranho. E deveria ser normal. A gente só estar presente. Então, quando a gente fala sobre essa coisa, né, a mulher ela tem que sofrer, ela precisa sofrer, ela tem todo parto é dolorido, todo nascimento é traumático.
Então são todas essas verdades que a gente vai ouvindo, que a gente vai permitindo que isso chegue até nós, e isso por vezes acaba moldando aquilo que nós acreditamos como verdade absoluta. Ainda até durante, né, uma conversa que eu tive com minha companheira, numa viagem de carro, eu estava falando para ela assim, né, que tem certas coisas que são colocadas na vida da gente e a gente nem questiona. E durante essa viagem, do nosso lado, né, na pista, haviam ali algumas fazendas, com algumas árvores, né, tinham tinha um gado ali, tinha vaca, tinha bois, né, os bezerrinhos e tal. E eu inclusive virei e falei assim pra ela, eu falei: "Então, eh, alguém algum dia falou pra gente que esse bicho se chama vaca, e a gente toma isso por uma verdade absoluta que a gente nunca contestou. Quem foi que disse que aquilo se chama uma vaca? Por que que aquilo não poderia se chamar, sei lá, foca? Não, mas é vaca. E a gente acredita que aquele animal é chamado de vaca. Por que que alguém colocou o nome de uma árvore de árvore? Por que aquilo não é um disco voador, por assim dizer?" Então, nós temos algumas coisas que vêm sendo trazidas para a gente no decorrer das nossas vidas, que nós integramos e nós acreditamos como uma verdade que a gente não questiona. Quando a gente traz essa coisa da crença que nos limita, ou do sistema de crenças com os quais a gente baseia a nossa vida, a gente tem que estar atento para saber, para entender ou de repente tirar um momentinho de teoria da conspiração, por assim dizer, e se questionar até que ponto isso é uma verdade na minha vida? Até que ponto essa verdade que eu considero como uma verdade, ela é minha ou ela é do inconsciente ou do consciente coletivo? Essa verdade que eu acredito, foi meu pai, foi minha mãe que a incutiu em mim? Ou isso daqui foi realmente uma coisa que eu vivi? Porque, por um exemplo, a gente sabe que é uma verdade, se eu colocar o dedo na chama, eu vou me queimar. A gente sabe que é verdade. Ou melhor, alguém nos diz que aquilo é uma verdade. E por vezes a gente vai lá e coloca o dedo na chama e a gente realmente percebe que aquilo é uma verdade. E isso acaba se tornando uma tão verdade para nós que nós evitamos de fazer mais uma vez, porque nós sabemos que aquilo vai queimar o dedo, aquilo vai trazer dor, aquilo vai trazer dor, aquilo vai trazer um desconforto. E por vezes nós vemos nossos pais, nossos tutores, avós, tios, nós vemos a sociedade dizendo: olha, não faça isso daqui porque isso daqui é negativo, não faça isso daqui porque isso daqui não é legal. Ah, você não pode acreditar na espiritualidade, você precisa acreditar em uma religião X que tem como uma doutrina Y que tem um Deus Z. Então, assim, até que ponto aquela verdade que as pessoas vivem, elas precisam ser nossas verdades? Então, até que ponto o parto da mulher, todo parto tem que ser dolorido, é uma verdade que ela é tua. Isso já não é mais desta mulher. Pode ser de outras que ainda estejam sendo levados por esta verdade inquestionável. Então é bom a gente poder questionar de vez em quando algumas coisas que, logicamente, que com toda a responsabilidade, com toda a ética de tais questionamentos, né? Eu não vou questionar se realmente eu vou me machucar se eu cair de uma altura grande. A gente sabe que isso vai acontecer. A gente já viu pessoas passando por esse tipo de coisa. E aí a gente tem que ser sábio o suficiente para aprender com o exemplo alheio e não precisar passar por aquela mesma situação. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre sistemas de crenças e como você pode mudá-los, você pode me seguir lá no Instagram, no @eu.andrecastro. Eu estou sempre trazendo conteúdos ali sobre espiritualidade, sobre as mudanças que nós podemos fazer para ter uma vida mais leve, mais adequada e mais tranquila. E então, como é que a gente faz essas trocas de crenças através do Theta Healing? Nós temos uma, uma técnica que a gente chama de um pêndulo, é um pêndulo humano, na verdade, onde eu acho que eu já até falei isso em algum outro programa,
mas a gente fica de pé, a gente solta os ombros, né, dá uma relaxada no corpo, fecha os olhos e nós afirmamos o nosso próprio nome em voz alta. Então eu diria: "Meu nome é André", e meu corpo automaticamente ele pende para frente. Isso é um sim, porque não existe ah, uma coisa mais verdadeira para mim do que o meu próprio nome. E então eu volto para o meu prumo e falo, né: "Meu nome é João", e eu vou para trás, porque eu sei que João não é meu nome, então é uma mentira e eu tenho um não. E a partir disso eu vou fazendo questionamentos, eu vou fazendo afirmações, na verdade, não questionamentos, eu faço afirmações. Então, eu vou afirmando uma coisa que pode ser uma verdade para mim. E como é que você consegue perceber se tem alguma coisa que, de repente, você sente como verdade, mas é uma verdade que traz um desconforto? É uma coisa bem simples até, mas você precisa estar num estado de presença. Que é, por um exemplo, você está me ouvindo falar aqui, e eu posso trazer alguma coisa, alguma informação, com a qual você se sinta desconfortável. Provavelmente esse desconforto é porque o que eu estou dizendo, ele contradiz aquela verdade que você acredita. E quando você sente esse desconforto, você pode começar a questionar: será que o que ele está falando faz algum sentido? Porque para mim foi alguma coisa que doeu. E a partir disso a gente começa a fazer as nossas autoanálises para entender até que ponto aquilo é ou não é real. Então, por um exemplo, eu vou me utilizar como exemplo. Durante uma meditação que eu estava fazendo comigo e com o Criador, porque o Teta Healing também ele é maravilhoso, que eu posso aplicá-lo a mim mesmo, o Criador me disse que muitas coisas na minha vida não iriam melhorar enquanto eu não resolvesse uns ciúmes que eu sentia de minha irmã. E quando eu ouvi a palavra ciúmes da minha irmã, eu neguei, eu falei: "Não, cara, isso não. Se quiser falar que eu quero ser pai da minha irmã, que eu quero controlar a vida da minha irmã, desculpa aí, Cíntia, eu até entendo, mas falar que eu tenho ciúmes da minha irmã", e aí eu me levantei, né, eu estava sentado fazendo essa meditação, eu me levantei e eu fiz o pêndulo, né, eu calibrei o sim e o não, através do meu nome e de um nome que não é meu, e eu afirmei: "Eu tenho ciúmes de minha irmã", e eu fui muito pra frente. E aquilo era um sim, era um retumbante sim. E então eu voltei, me sentei na na minha cadeirinha, eu fui até o Criador e perguntei para ele: "Pai, podemos mudar isso? Podemos mudar isso?" E então isso foi mudado. Eu deixei de sentir este sentimento pela minha irmã e comecei a sentir o a admiração, o respeito, o carinho por aquela pessoa. Então quando a gente identifica esta crença, por assim dizer, que faz parte desse sistema, de um sistema familiar, eu tenho a oportunidade de mudá-lo. Então como é que eu vou fazer isso? Tenha uma coisa em mente, no Theta a gente nunca remove alguma coisa da pessoa, a gente sempre transforma. Então eu não posso remover o meu vínculo fraterno com a minha irmã. Minha irmã é minha irmã e ponto final. O que eu preciso fazer com ela, com esse relacionamento? Eu preciso equilibrá-lo, eu preciso harmonizá-lo, eu preciso trazê-lo de alguma forma na minha vida com que ele seja leve. Então eu não vou dizer assim, eu não vou mudar a crença limitante, eu tenho ciúmes da minha irmã, pela crença libertadora, eu deixo de ter uma irmã. Eu não quero ter uma irmã, ou eu desconsidero minha irmã. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque ela é parte da minha vida, ela é parte do meu círculo, né. Embora tenha muitas pessoas por aí, não vou entrar nesse mérito, que fazem divórcios energéticos com membros de família. Isso não rola, tá. Então o que eu faço? Eu mudo a crença limitante. Eu tenho ciúmes de minha irmã pela crença libertadora. Eu sei apreciar a presença de minha irmã, eu sei respeitar a minha irmã como pessoa, eu sei admirar a minha irmã por quem ela é, não pelo que ela me entrega. Então a gente vai fazendo essas mudanças dentro do sistema de crenças. O sistema ele continua dentro da pessoa, mas ao invés de crenças que conduzem os bastidores da nossa vida e nos faz ter algumas atitudes um tanto quanto desequilibradas, ele continua lá, mas de uma maneira onde ele possa trabalhar a nosso favor.
E hoje, meu relacionamento com a minha irmã é muito diferente do que era antigamente. Lógico, existe a maturidade, existe a idade que vai se apresentando e que vai nos tornando mais conscientes. Mas mesmo assim, aquele ciúmes deixa de existir para dar lugar para o amor que sinto pela minha irmã. Obrigado pela sua companhia e carinho. Eu sou André Castro e te espero na semana que vem aqui no programa Caminhos da Consciência. Um grande abraço para ti, que o Criador te abençoe, esteja bem e em paz.